que quando um grupo de pessoas está mais próximo do mestre, em termos da aura do mestre, que passa a combinar com a nossa aura, passa a envolver a nossa aura. Isso, então, causa um tremendo estímulo para todos nós, fazendo aflorar tudo aquilo que o pequenino ego em nós tinha colocado no inconsciente, lá embaixo no inconsciente, e a gente tinha até esquecido de certas coisas, de certas aspirações ocultas, isso, aquilo. Então, tudo que está no inconsciente é trazido para o consciente, tanto coisas boas como coisas más. E esse é um período, então, que o aspirante fica mas arrancando os cabelos. Eu estou vendo que entre nós aqui já existem esses aspirantes que arrancaram bastante o cabelo, porque a gente fica mais envergonhadíssimo de estar ciente que tem aquelas tendências. E isso é absolutamente necessário, porque a gente só pode trabalhar nas coisas que nós identificamos que precisam de atenção. Então, grupo oculto. A aspiração para aproveitar ao máximo essa encarnação é muito importante para vocês e para o bem da humanidade. Portanto, ela deveria ser mantida em seu maior grau de influência sobre seus motivos e atitudes para com a vida. O despertar de vocês e a aceitação da sabedoria antiga são também indicações de influência monádica, principalmente sobre a mente. Monádica, de mônada. A mônada é o que na tradição cristã se chama o Pai Nosso que está nos céus. É aquela fagulha do fogo inicial da vida, aquela gota de oceano, que é o ser em nós que não está manifestado. A mônada manifesta-se como o eu superior tríplice, Atma Buddhi Manas, que então cria um quaternário, um ser exterior para fazer suas experiências no mundo, para aprender a manifestar o divino, o espiritual, numa condição de materialidade. Não é mole, a gente sabe disso, não é? O despertar de vocês e a aceitação da sabedoria antiga são também indicações de influência monádica, principalmente sobre a mente. Nesse particular, na medida em que suas vidas ocupadas permitam, e sem colocar excessivas restrições sobre seu modo de vida, favor considerar a conveniência de promover a organização de seu conhecimento de teosofia. Não significa isso que vocês terão que entrar para a sociedade teosófica, não. Teosofia é a sabedoria divina que se encontra em várias instituições que buscam a espiritualidade maior, como Rosa Cruzes, maçons e outras instituições. Então, em vez de teosofia, nós poderíamos colocar a sabedoria divina, conhecimento da sabedoria divina,
que é muito extenso e intenso. O futuro ocultista precisa ter suas ideias, conhecimento e pensamento organizados numa progressão ordenada e sistemática. Dessa forma, toda imprecisão e com ela a vã especulação pode ser evitada. Por exemplo, apareceu aqui mônada. O que é mônada? Ih, meu Deus do céu, o que é isso? Então, esses conceitos fundamentais, o mestre está sugerindo, não está impondo, não, está sugerindo a esses aspirantes que eles estudem o máximo que for possível sobre esses conceitos fundamentais da sabedoria divina. O futuro ocultista precisa ter suas ideias, conhecimento e pensamento organizados numa progressão ordenada e sistemática. Dessa forma, toda imprecisão e com ela a vã especulação pode ser evitada. Malogros kármicos. E a coisa agora vai pegar. No ocultismo, devemos aprender a aceitar tudo com naturalidade, especialmente as rejeições, desapontamento e dores. Nós criamos nossos próprios malogros por mesquinharias e erros que se originam dessas mesquinharias. Então, nós devemos ser muito objetivos a respeito do nosso status espiritual no momento, dando especial atenção aos aspectos negativos, que vão ser os impedimentos para o nosso progresso na senda. Tudo ocorre por nossa própria culpa e de mais ninguém. Lembre-se disso. Recuse-se a admitir a possibilidade da menor injustiça e siga adiante. Tudo é karma e o karma é tudo e tudo está bem. Não busque consolo, cura, comiseração. Isso denota fraqueza. Então, eu disse que agora, malogros kármicos, a coisa vai começar a apertar. Nós vamos ter que nos confrontar com a realidade da nossa vida externa e nossas aspirações internas. Maya, verdade, verdade, verdade é o Deus e a meta. Falsidade, delusão, ilusão é o diabo e o inimigo. A verdade é o único objetivo. A falsidade, fake news. Eu coloquei aqui, não foi Geoffrey Hodgson nem o mestre, não. É irrevogavelmente renunciada, denunciada e abjurada para todo sempre. Realidade, realidade, realidade deve ser sempre a vontade e o brado do ocultismo. Dê-me o real. Não vamos querer ficar nos iludindo. Maya. Nosso maior problema é ensinar aos estudantes a não serem enganados pelas aparências. Uma mensagem do mestre Moria em As Cartas dos Mahatmas a Apessinet. O aspirante deve estar sempre atentamente em guarda contra a mínima falsidade de pensamento, incorreção de dedução e erro na conclusão. Sua mente não deve acolher nenhuma lama mental. Deve ser clara, perfeitamente translúcida para a verdade. Mentiras deliberadas mancham a mente. Erros inconscientes a obscurecem.
a personalidade do eu torna-se impossível a percepção impessoal exata da verdade. Então, quando nós vivemos num mundo de mentiras, de faz de quê, de vamos aparentar algo, isso aí começa a nos fazer escorregar na maionese. E é a coisa que a gente tem que ter mais cuidado, pureza e verdade. De agora em diante, pensamento, mente, consciência, palavra falada e escrita, claros como cristal, devem ser a meta. Pensamento e fala verdadeiros são os mais importantes, porque uma inverdade falada é refletida na mente como capacidade para o erro que pode trair a razão. Uma mentira dita produz uma fraqueza correspondente na mente e cérebro, tornando-o sujeito ao erro, maia e dedução errônea. O karma se acrescenta a isso, como se não fosse suficiente. Então, é realmente outra vida que nós temos que viver quando nós decidimos buscar a senda do discipulado. Aquilo que é perfeitamente aceitável na vida comum do mundo, de contar mentirinha, vamos dourar a pílula um pouquinho, por que a gente vai se apresentar de uma forma tão fraca? Essas coisinhas que são aceitas e que são muito comuns na vida cotidiana das pessoas que estão orientadas para os objetivos mundanos, devem ser mudadas inteiramente por aquele que busca a jornada espiritual. Conselho para um aspirante: mantenha a unicidade do propósito interior em meio à multiplicidade de atividades exteriores. Continue a lembrar-se de seu ego. Aqui o ego teosófico significa o eu superior. Infelizmente, existe muita confusão entre o ego espiritual versus o ego da psicologia. Então, o ego psicológico tem a ver com a nossa natureza inferior, e esse ego com minúsculo, a nossa natureza inferior. Ego maiúsculo é a tríade superior, é o divino em nós. Continue a lembrar-se de seu ego da mesma forma como quando em meditação. Ih, meu Deus do céu! No nosso dia a dia profissional, nos lembrarmos do nosso ser superior como nós procuramos lembrar em meditação. É a continuidade do pensamento meditativo que proporciona o casamento da mônada ego com o cérebro físico. Então, para trazer aquele conhecimento, aquela vibração do nosso ser superior para a nossa mente inferior, a gente vai precisar de uma continuidade do pensamento meditativo. Só se a gente se lembrar quem nós somos, colocando de outra forma, quem sou eu, como Ramana Maharshi costumava dizer para os seus discípulos: quem sou eu? Quem sou eu? Então, o eu superior
que nós estamos querendo colocar a nossa personalidade à sua disposição tem que ser lembrado o tempo todo. Continue a lembrar-se de seu eu superior da mesma forma como quando em meditação. É a continuidade do pensamento meditativo que proporciona o casamento da mônada ego com o cérebro físico, que é o nosso objetivo. Acrescente aos seus períodos de yoga, depois da prática, uma receptividade silenciosa ou escuta espiritual, não para nenhuma ocorrência fenomênica, seja elevada ou normal, mas para criar mais receptividade às influências mais elevadas. Esse ponto, muitas pessoas que meditam há anos não se dão conta que nós devemos criar um ambiente favorável. E a gente sabe que nas coisas do mundo nós precisamos criar um ambiente favorável. Na vida espiritual, com mais necessidade ainda, nós precisamos criar esse ambiente para a receptividade às influências mais elevadas. Os mestres de sabedoria estão sempre querendo nos ajudar, dentro dos limites das regras do oculto, eles procuram mandar influências, como que vira um pouquinho para lá, olha naquela direção. Mas para isso, nós temos que nos abrir para isso. E o mestre sugere, ao final da sua prática espiritual, digamos, da sua meditação, não encerre imediatamente, mas você simplesmente fique contemplando, abrindo-se para impressões, receptividade de influências mais elevadas. Os frutos do yoga não são somente sensações ocultas. Estas têm seu lugar, mas outros frutos, e agora ouçam com atenção, porque isso está ao nosso alcance. Mas outros frutos são a paz, a harmonia e a tranquilidade psicológica, sobre a qual muito progresso tem sido feito ultimamente, e quando você pode alcançá-la, pura bem-aventurança. E isso aqui são as instruções que Geoffrey Hodgson foi solicitado, uma espécie de carta para um dos discípulos que ele estava orientando. Paz, harmonia e tranquilidade psicológica. Como nós precisamos disso, não é verdade? Lembre-se que a parte mais elevada do ego, do nosso eu superior, seu centro mais recôndito é o Atma. Está sempre enraizado no eterno e encontra-se em um estado de meditação quando certo estágio, um estado de meditação quando certo estágio de iluminação é alcançado. Não pense sobre o progresso espiritual somente em termos de realização iógica, ainda que essa possa ser valiosa e importante. Mas agora você veja, para mim é especialmente tocante, mas até mesmo mais importante é o desabrochar no interior da pessoa de uma graça espiritual natural. Ela é feita de total bondade humana
atenção prestimosa para com os outros, e especialmente para aqueles em necessidade. É um amável e afetuoso acolhimento que alegra as pessoas e as salva nas muitas horas de escuridão e solidão. Dessa forma maravilhosa, sem mesmo saber, as pessoas podem crescer de forma linda e natural, uma forma primorosa para crescer. Pense a seu respeito como você quer ser. Eu procurei enfatizar alguns pensamentos aqui, não sei se ficou claro. Como você quer ser. E assim, modele a si mesmo como o seu ideal. Seu pensamento é o escultor, é como você vai produzir a obra prima de sua vida pelo seu pensamento. O seu pensamento é o escultor. Ainda que a vigilância seja importante para pensar a seu respeito como o ideal que você quer ser, é o mais importante. Essa última frase, procurem se lembrar sempre. Visualize a si mesmo exatamente como você quer ser. Estabeleça o hábito de pensar a seu respeito somente dessa forma. Por exemplo, suponhamos que você quer ser uma pessoa com grande conhecimento espiritual, voltado para o bem da humanidade. Vocês podem pensar a seu respeito como um ser sábio, devotado ao bem da humanidade, trazendo alívio no sofrimento e luz para o conhecimento de todos os seres. Então, um sábio a serviço da humanidade. Sempre pense a seu respeito dessa forma positiva. Meus irmãos, tem muitas pessoas que pensam a seu respeito como um fracassado. Meu Deus, tudo é difícil para mim, eu tenho tanta fraqueza nisso, eu não dou conta daquilo. Não pense a seu respeito de forma negativa. Sempre pense a seu respeito com aquilo que você está trabalhando para tornar-se. Você já tem a sua meta e você está trabalhando para tornar-se aquela meta. E é o pensamento positivo que vai nos ajudar. No Antigo Testamento, os judeus costumavam lembrar assim que aquilo que o homem pensa, aquilo ele será. Então, nós temos que nos lembrar que o pensamento é a grande ferramenta que nós usamos para esculpir quem nós vamos ser. O pensamento é o cinzel que a mônada ego usa para entalhar gradualmente todo um mármore que esconde o ser, a mônada em toda a sua beleza e perfeição imortais. Rejeite de forma peremptória e automática tudo o mais quando pensando a seu respeito. Esse é o caminho, pensamento positivo. Encorajamento para um aspirante. Enquanto expresso minha profunda compreensão a você por todos os sofrimentos e tribulações intensos que perduram há tanto tempo pelos quais você está passando, eu me aventuro a lhe lembrar que você se colocou
voluntariamente no antigo caminho que leva antecipadamente à iniciação e ao adeptado, comparado com o processo evolutivo normal. O mestre está mostrando que ele sabe que aquele discípulo está passando por maus bocados há algum tempo. E aí ele continua. Como consequência desse comprometimento do discípulo, a vida de cada grande iniciado e futuro salvador da humanidade tem que ser vivida inevitavelmente. Portanto, ela é justamente como a de Jesus, ainda que talvez no estágio posterior ao seu atual, que passou por seu doloroso Getsemane e Gólgota. Nós verificamos em nosso tema anterior do cristianismo primitivo que Jesus supostamente passou pela experiência do Getsemane e depois do Gólgota, onde foi crucificado. Então, o futuro mestre certamente terá que passar por situações extremamente dolorosas no caminho da libertação. Por quê? Porque para se tornar um ser super-humano, para se tornar um mestre de sabedoria, nós vamos ter que quitar inteiramente nossos débitos kármicos. Então, as duas últimas iniciações, na verdade, da terceira para a quarta iniciação, essas duas iniciações, grande realização espiritual, mas um grande sofrimento para alcançá-las. Nós vemos na vida de grandes seres como Blavatsky, Chico Xavier e tantos outros, e naquelas encarnações em que mostraram ser grandes servidores da humanidade, trouxeram grandes alívios, ensinamentos. Eles passaram por maus bocados, porque estava faltando quitar um débito daquela encarnação 37 antes dessa. Então ficou muita coisinha, muitas encarnações passadas. Por isso, sem que a gente pague todos os nossos débitos, a gente não dá o último passo para a iniciação como mestre de sabedoria. Então, é uma boa prática nós não estarmos com o nosso nome no Serasa e não estarmos nos registros akáshicos como devedores. Quando nós nos dedicamos inteiramente à vida espiritual e começamos a enfrentar dificuldades nessa área e na outra, muitas pessoas se desesperam. Meu Deus do céu, eu estou fazendo tanto esforço, estou sendo tão dedicado, e por que só cai chuva e trovoada na minha cabeça? Porque você está fazendo progresso, porque você está recebendo a possibilidade de uma quitação acelerada do seu karma pendente. Isso é difícil da gente acreditar e aceitar, mas podem ter certeza, meus irmãos, que isso é a pura verdade. No Getsemane, de acordo com o relato do Evangelho, você vê, está dizendo, de acordo com o relato, pode muito bem ter acontecido que isso não ocorreu, mas de acordo com o relato do Evangelho, Jesus vacilou a respeito dos sofrimentos que já haviam começado quando encontrou seus discípulos normalmente confiáveis
dormindo no momento de sua necessidade. Sua hesitação foi seguramente muito breve, pois ele entregou sua vontade pessoal à do Pai, dizendo: não a minha vontade, mas a tua seja feita. A partir de então, ele seguiu firmemente em direção a Jerusalém, aonde ele sabia que iria sofrer o martírio. Tal, meu caro colega estudante, você vê a delicadeza do mestre chamando o estudante meu caro colega estudante. É o caminho imutável que você está agora trilhando. Para todos sinceros e resolutos buscadores da luz, tal é o Getsemane que, adaptado ao karma pessoal, o pagamento do qual está sendo apressado, deve ser agora experimentado e suportado. Mexe com a gente isso, hein? A gente vê o caminho do discipulado como uma maravilha. Sim, os resultados finais serão uma maravilha, mas a gente vai chegar lá com os joelhos muito ralados, vamos ter muitas quedas e muitos karmas para quitar ainda. Em sua condição atual, muito séria, cujas demandas não quero de forma alguma minimizar, você não está só, mas está como todo verdadeiro e fiel aspirante oculto que no passado experimentou e que agora está experimentando os testes e tribulações purificadores que levam à meta, a senda que, como eu superior e personalidade, você escolheu irrevogavelmente trilhar. Minha mensagem para você, portanto, só pode consistir de uma palavra, mesmo enquanto eu compartilho sua tribulação. Essa palavra é aguente, a qual poderia acrescentar: e aprenda tudo o que puder de suas dificuldades. O sábio mestre está chamando a atenção que, normalmente, quando nós estamos passando por dificuldades no mundo exterior, as dores, as decepções são grandes, são uma indicação que nós provavelmente temos uma tendência a falhar naquele tipo de situação. Ou que tivemos muitas falhas naquele aspecto. Suponhamos que nós estejamos passando por maus bocados com o nosso consorte, com a pessoa que nós compartilhamos a vida externa nesse mundo. Quem sabe, no passado, ou que até mesmo nessa atual encarnação, nós falhamos muito nesse particular. Então, nós recebemos um consorte duro, que não nos compreende, e quem sabe até tenha uma mãe, portanto, uma sogra, a sogra. Então, a coisa acontece, o inferno é a vida cotidiana em casa, em vez de reclamar, de querer derrubar o barraco, vamos parar e nos lembrar que nada ocorre por acaso. Então, procure analisar, procure aprender tudo o que puder das suas dificuldades. Ele está dizendo que nenhum de nós é ainda, minha palavra é ainda, um santinho. Então, nós sempre teremos alguma coisa para aprender. Em especial, eu lhe recomendaria um autoexame cuidadoso
dia após dia, com a autodeterminação de tentar adquirir, no mais alto grau, a arte de ser inteiramente e em todos os momentos harmoniosamente aceitável para aqueles com quem você se encontra em contato pessoal. Vou dar uma paradinha aqui para que a gente se lembre com quem que a gente precisa aprender a arte de ser inteiramente, em todos os momentos, harmoniosamente aceitável para aqueles com quem nós nos encontramos em contato pessoal. Tem sempre alguma coisa, se a gente examinar bem, que o outro reclama. E é provável que tenha, no mínimo, um certo grau de verdade nas reclamações. E o mestre está dizendo isso porque nós, na senda acelerada para a iluminação, nós teremos que nos tornar salvadores do mundo, capazes de agir, de encorajar e guiar as pessoas a alcançar a plenitude do Cristo em nós, que é uma total bondade e compreensão de toda a natureza humana, com suas fraquezas e falhas. Em sua escuridão atual, eu lhe asseguro que em seu verdadeiro ser e das qualidades de caráter que você demonstra de forma tão notável e admirável em todas as suas dificuldades, você está realmente vestido de luz. Oh, que bom! Vamos pensar que nós, com todas as dificuldades que nós experimentamos na vida exterior, por dentro nós estamos vestidos de luz. Bom, a gente ganhou o dia com essa, hein? Ainda que seu caminho pareça ser escuro, ele realmente é ao nível pessoal. No entanto, você está brilhando internamente e movendo-se bem rapidamente para a sua entrada na luz egóica, no caminho da iniciação. Cada uma de suas lágrimas é reconhecida, bem como sua depressão e desespero, suportados tão bravamente, são considerados com a máxima simpatia, compassiva e preocupação por mim e meus irmãos, mestres de sabedoria. Que Deus lhe abençoe e lhe mantenha firme até aquele dia que eu lhe asseguro que realmente virá. Você será livre para determinar sua vida de acordo com sua própria vontade e para usufruir da companhia daqueles que você ama tanto e que lhe amam, admiram e respeitam profundamente. Passos para a iluminação. Oba, oba! Vamos nos caminhar rapidamente para a iluminação. Reconhecer intelectualmente que você é dois seres, um espiritual e outro físico. Unir esses dois em consciência fisicamente desperta é um dos objetivos que nós temos que trabalhar para a iluminação. Direcionar e silenciar a mente e cérebro, quer dizer que a mente concreta, para que ela se torne receptiva à orientação do homem, do ser interior. Praticar uma forma de yoga pessoalmente apropriada, no sentido de efetiva, especialmente mantra yoga e a entoação da palavra sagrada. Nós, brasileiros,
não fomos muito acostumados a aproveitar o poder do mantra yoga, de repetir certos mantras. Os budistas, por exemplo, repetem bastante o mantra Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. A gente pensa que eles dizem Om Mani Padme Hum. Não, é uma respiração. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. E aí tem um rosáriozinho, cada pedrazinha do rosário são 8 a 10 entoações do Om Mani Padme Hum. Então, eles fazem, às vezes, 1.000, 2.000 entoações do mantra Om Mani Padme Hum, que significa ó ser de luz em mim. E a entoação da palavra sagrada. Não sei se vocês já ouviram o mantra Om entoado pelos budistas do Tibete. Nossa, é uma coisa de arrepiar. Não é esse omzinho que eu acabei de dar, não é algo que a gente sente uma vibração interior. Um disquetezinho, a disposição desses mantras, de um desses mantras, nem que seja, por exemplo, os cantos gregorianos, que também são muito fortes, colocar para a gente ouvir enquanto está trabalhando, enquanto está estudando. É muito útil. Conseguir a transferência do centro de consciência da maior parte das limitações da consciência física e unir-se e identificar-se com o eu interior, permitindo assim que aquele eu comunique seu estado de consciência para o homem exterior. Então, nós temos que desenvolver o hábito de abrir um caminho para que o eu interior, para o nosso ser de luz, se comunique com a nossa consciência de vigília. Graus de dedicação. Isso aí é o mestre Moria falando. Como você sabe, existem certas palavras em nosso vocabulário mais oculto que têm graus de significado em geral de acordo com a pessoa que usa essas palavras e, mais especificamente, a quem são aplicadas. A palavra dedicada é um exemplo. Em seu significado pleno, para todos nós, mestres de sabedoria, ser dedicado a um ideal, a realização de uma meta e a seguir um modo de vida apropriado, significa aceitação total e exclusiva do objetivo e de trabalhar e viver para ele. Nada mais tem realmente qualquer importância em comparação com esse objetivo, com essa dedicação. Caso um assunto associado esteja envolvido, então seu significado e o fato de ser desejável ou não seriam imediatamente julgados de acordo com o ideal e, reitero, exclusivamente esse ideal. Tal, no sentido mais elevado da palavra, é a dedicação. Aí ele abriu uma portinha de saída para aqueles que não alcançam esse grau de dedicação.
Porém, as pessoas podem ser dedicadas em vários graus, não é verdade? Ou o cumprimento que dão ao ideal pode ser somente parcial, hesitante, ou algo nesse sentido. Eles também podem ser considerados como, num sentido menor da palavra, dedicados e assim respeitados por fazerem o melhor que podem, considerando sua evolução, posição espiritual, karma e outros interesses. Unidirecionamento. Gradualmente, na medida em que suas vidas tornam-se mais e mais profundamente envolvidas e unidas com o ideal do discipulado e da iniciação, lembre-se que um hábito central de pensamento, ou modo de pensar, é sempre extremamente importante para cada aspirante, seja ele jovem ou velho. O que é isso? Numa palavra, é o unidirecionamento. À medida que prosseguirem, cada um de vocês faça para si mesmo um tipo de encarnação unidirecionada do ideal de acelerar a evolução para ajudar mais efetivamente a humanidade. Em outras palavras, o mestre está nos convidando a fazermos o voto do Bodhisattva de desenvolver bodhicitta, de vivermos para trazer o bem para todos os seres, alcançarmos a iluminação o mais rapidamente possível para nos capacitar a nos tornarmos efetivos em trazermos luz e guiarmos aqueles que buscam o caminho da libertação do sofrimento. Nesse particular, como cada pessoa que tenha repentina ou gradualmente voltado da vida mundana para a vida oculta, o unidirecionamento é a virtude suprema, com a qualidade de determinação mental a ser sempre lembrada e, portanto, desenvolvida. Unidirecionamento é a virtude suprema, com a qualidade de determinação mental a ser sempre lembrada e, portanto, desenvolvida. Determinação. Eu quero, eu vou fazer. Escorreguei 1, 2, 3 vezes, não faz mal. Vou limpar a poeira e prosseguir. E vou me preparar para o karma futuro. Nunca, na medida em que vocês se desenvolvem sob nossos cuidados, como flores em nosso jardim, nunca permitam que seus pensamentos, exceto pelas necessidades materiais e de negócios, fiquem vagando, talvez se desviando do tema central de suas vidas, que é a sabedoria divina. É buscar conhecer e vivenciar a sabedoria divina. Essa questão de deixar a nossa mente vagando, eu sugiro, meus irmãos, que vocês pensem um pouquinho disso, veja como nossas mentes tendem a ficar vagando e cuidando de abobrinhas, bobagenzinhas, tolices, coisas sem importância. A gente pensa numa e depois passa para outra, Quando passam-se alguns minutos, a gente pensa, procura fazer uma contabilidade. O que eu estava pensando esses últimos 20 minutos? Meu Deus, era só abobrinha, só bobagem, tolice. E o mestre chama a atenção disso.
Procure unidirecionar a sua vida, não deixe a sua mente ficar vagando, porque pode acabar sendo pior do que tolices e besteira e cair em coisas mais prejudiciais ao nosso avanço na senda. Sinceridade. Na meditação e na vida meditativa, procure sempre viver genuinamente de acordo com a afirmação iógica escolhida. Normalmente no yoga, as pessoas se determinam a alcançar uma certa virtude. Então, tudo durante o dia deve ser conectado com aquela aspiração da virtude que está sendo desenvolvida. Nunca faça a afirmação primeiro e então a renegue na prática, escolhendo pessoalmente uma forma de vida oposta. Se isso for feito, então, em vez de ser um yogi honesto, você será um charlatão. O mestre não hesita em botar os pingos nos is, dizer as coisas como elas são. É melhor não fazer a declaração em absoluto do que afirmá-la interiormente e então negá-la externamente na prática da vida diária, ou afirmar em mantras uma verdade yógica e então negá-la inteiramente. Em outras palavras, seja sempre honesto, verdadeiro e sincero em todos os sentidos. Isso é uma coisa muito séria que o mestre está nos avisando. Essa é a garantia de sucesso, não só na prática do yoga, mas para alcançar e manter-se no discipulado. Se no yoga você fizer uma afirmação, então seja inteiramente coerente com ela. Ainda que não seja geralmente conhecida e ensinada, a sinceridade é uma das grandes necessidades, talvez a maior, para o sucesso na vida de yoga. Sinceridade. Ainda que a pessoa seja fraca em várias formas de meditação, que seja pelo menos inteiramente sincera na intenção e afirmação iógica. Sempre manifeste da forma mais plena possível em sua vida diária exterior tudo o que você afirma em sua vida interior. Bom, com isso, nós encerramos o tema para a nossa reunião de hoje, que teve muito conteúdo. Nós poderíamos passar o resto de nossa vida fazendo muito progresso se levarmos em conta as recomendações do mestre feitas nessa apresentação. O que é indicativo que o caminho é longo e nós temos que nos dedicar ao máximo a ele para que a gente possa alcançar um resultado mais rápido. Eu vou sair daqui da tela para que todos nós possamos nos ver e que vocês possam fazer perguntas ou fazer algum acréscimo se desejarem. Raul. Teobaldo? Não, quem é que... Raul. É Douglas. Ah, tá. No texto tem um... Está me ouvindo bem? Agora sim, pode continuar. No texto tem algumas afirmações que falam assim... Eu estou ouvindo bem, Douglas. Fale mais alto, por favor. Ok. No texto tem uma afirmação que fala que, na maioria das vezes,
já fomos até escolhidos pelos mestres, sem sabermos e sem imaginarmos. Os mestres escolhem. Então, quando nós, apenas simples discípulos, buscamos escolher um mestre, na verdade, esse mestre que a gente está escolhendo, na verdade, pode não ser o mestre que nos escolheu. Isso pode ocorrer. No entanto, Douglas, você poderia tentar pensar que a hierarquia é como toda organização. Vamos dizer, um exército que tem os tenentes, capitães, majores, coronéis, generais, e há uma hierarquia. Então, os generais estão cuidando de grandes estratégias. Os subalternos cuidam das táticas, levar a cabo aquilo que foi decidido lá no alto comando. Então, Geoffrey Hodgson, por exemplo, era discípulo do mestre Moria. Porém, o mestre Kuthumi é quem dava a grande orientação para a sua vida. Mas ele recebia mais instruções do mestre... daqui a pouco eu me lembro o nome dele. De um outro mestre que tinha sido amigo dele numa encarnação há 2000 anos atrás. Polidorus Issurenos, o nome desse mestre, que foi o Filos judeus naquela encarnação. Então, essa questão de contatos kármicos são muito importantes, porque eles vão dar frutos daí a 1000, 2000 anos, não sei quantas encarnações na frente, quando os dois estiverem galgados alguns degraus na escala rumo à perfeição. Então, você escolhe um mestre. Ok, escolheu um mestre, aquele é o mestre que você vai seguir a linha de trabalho. Porém, esse mestre pode indicar algum dos seus subalternos, dos seus, uma palavra melhor, dos seus companheiros de jornada, dos seus auxiliares, para cuidar da orientação daquela pessoa no mundo exterior, porque ele está muito ocupado diariamente. Mais alguma observação, pergunta? Obrigado, Raul. De nada, meu cara. Raul? O Teobaldo, tudo bom? Pois não. Na última pergunta que eu fiz para o senhor, eu acabei repetindo uma pergunta que eu já tinha feito, eu acabei te perguntando sobre a Alice Bailey 2 vezes. Sim. Mas, na verdade, eu me confundi, eu queria perguntar sobre o livro da Clara Cod, As Escolas de Mistérios. Você conhece, recomenda? A Clara Cod tem várias obras. Isso, aquele As Escolas de Mistério. Sim. As pessoas que escrevem sobre esses assuntos geralmente têm alguma inspiração para realizar isso. Clara Cod, na encarnação em que, na sua última encarnação, deixou várias obras que indicam que ela tinha um contato interior. Agora, eu não saberia dizer para você com que mestre, até que ponto, porque quando a gente tem uma inspiração de um mestre, é como um beacon que a gente ouve pim, 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 na escuridão da noite e procura seguir aquele caminho. E a gente, por um aparente mistério,
não cai num buraco, não bate com a cabeça numa árvore. A gente está seguindo um caminho pré-estabelecido para nós, e se nós estivermos sendo honestos e atentos a cada passo do caminho, nós vamos progredir muito mais rapidamente. Agora, eu digo para todos aqui, quem começa a se dedicar à vida adiantada, o caminho da iluminação, essas pessoas, se são realmente dedicadas, honestas, elas vão inevitavelmente ser ajudadas. É bem provável que muito poucos serão ajudados de uma forma consciente, que tenham visões, recebam cartas dos mestres. Isso é muito raro. Porém, nós somos ajudados de uma forma que a gente não se dá conta. Eu vou falar pessoalmente. Eu escrevi alguns livros como se eu fosse um careta mesmo, sem o conhecimento para isso, até mesmo em trabalhos de tradução. Eu me lembro que uma das traduções que eu fiz de Piste Sofia, nossa, que dor de cabeça, texto que foi traduzido do copta para alemão, para latim, e depois o inglês traduziu desses textos latim e alemão para o inglês, e inglês antigo. Eu vivi muitos anos nos Estados Unidos e eu conheço o inglês americano. E eu me perco quando eu vou na Inglaterra, principalmente falando com taxi drivers que falam uma língua que, para mim, é absolutamente ininteligível. Mas então, voltando, inglês antigo. Eu me desesperava, meu Deus, o que isso quer dizer? E não adiantava, naquele tempo não tinha o Google Translator, infelizmente não. Então eu me dava tratos a bolas, o que é isso? O que é isso? E de repente aparecia na minha mente, como se eu estivesse pensando aquilo, a palavra, o termo apropriado. Grande parte daquilo que eu escrevi, as partes que estão certas, não as que estão erradas, as partes que estão certas, o pensamento de repente aparecia na minha cabeça. Puxa vida, eu tenho tantos pensamentos, bolota, nada. A gente é ajudado quando se dedica verdadeiramente ao caminho espiritual, mas é ajudado de uma maneira que não fará com que a gente assuma ares de grandeza e aí venha a tropeçar nos buracos da vida porque não está olhando para onde está pisando. Então, a gente é ajudado. Meus irmãos, eu faço essa experiência pessoal. Quando a gente procura entrar no caminho espiritual e é verdadeiramente dedicado, a gente recebe ajuda. Mas os mestres são tão sábios que a gente não nota que está sendo ajudado. Então, o caso da Clara Cod provavelmente seria algo mais avançado do que isso. Alguém gostaria de fazer uma última pergunta? É a Joyce que está olhando para mim? Hoje não, Raul. Hoje eu vou deixar você em paz. Raul, eu posso perguntar mais um?
Deixa ver se esgota Tá, joia. o interesse do pessoal aqui, para você ter 2 cookies num dia só. Bom, já que todo mundo está muito comedido, então você pode receber o segundo biscoito. Obrigado. O senhor acha que em grupos com manifestação mediúnica tem a possibilidade de ser inspiração dos mestres ou é mais difícil? Teobaldo, na nossa vida, nesse mundo, nós nos comunicamos por meio de palavras. No entanto, as palavras têm conotações diferentes para diferentes pessoas e para diferentes grupos. Então, os espíritas falam só em termos de médium, mediúnica. Então, teve uma mensagem mediúnica. Blavatsky foi muito enfática, dizendo que é muito pouco provável que um médium tenha contatos realmente elevados. Mas muitos daqueles que os espíritas chamam de médiums não são, na interpretação de outras tradições, realmente médiums. Eles são videntes naturais. Eles nasceram com o dom da vidência. Um caso que é conhecido da maior parte das pessoas aqui é a pessoa chamada Helen Schuckman, que foi uma pessoa que recebeu um curso em milagres, que foi ditado para ela ao longo de 7 anos. Ela não era médium, ela nasceu com esse dom da visão e audição. Então, muitos daqueles que os médiums, para concluir, muitos daqueles que os espíritas chamam de médiums, na verdade, eles são videntes naturais. E a grande diferença é que o médium normalmente perde a sua consciência. Então, é uma outra consciência que está falando por meio do médium. Geralmente, até o tom de voz dele muda. Enquanto que o vidente e clareaudiente natural, ele não é passivo. Ele simplesmente ouve e fala como nós estamos interagindo aqui, só que não é com o som da boca, não é com a visão desses olhos, porque é algo que ocorre na mente, vai diretamente da mente para a mente, para ele. Então, não é uma voz humana, é algo que é recebido telepaticamente. É por isso, então, esse aspecto, o médium perder a sua autonomia enquanto ele está agindo mediunicamente, versus estar recebendo mensagens de seres de luz, mas mantendo a sua consciência totalmente sua, é outra coisa. Então, para resumir, aqueles que os espíritas chamam de médiums, que trazem mensagens do alto, eu ousaria dizer, como Chico Xavier, por exemplo, não são médiums na definição
teosófica, vamos dizer assim, mas eles são clarividentes e clareaudientes naturais. Nossa, muito obrigado. Podemos, então, encerrar a nossa reunião. Eu agradeço a todos, em especial a Lília, que nos proporcionou esse novo modo de interagir, cuidando especialmente dos ruídos, né, exteriores. Nós vamos estender esse agradecimento a todos os grandes seres que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que essa nossa reunião e esse nosso esforço rumo à iluminação pudesse ocorrer. Gratidão, gratidão, gratidão. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam em paz. Obrigada, Raul. Boa noite. Uma boa noite a todos e até a semana que vem. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Então, vamos sair todos juntos. Boa noite. 1, 2, 3. Opa!